Quem está aqui pela primeira vez hoje? Vocês dois. Então, sejam bem-vindos à Casa Viana de Carvalho, tá bem? Então, que todos que aqui chegam possam fazer parte dessa gigantesca família Viana de Carvalho. Então, não vou gastar muito meu tempo conversando. Sexta passada, viu, Lúcia? Eu tive que aqui ficar conversando, porque Rafael Lavarini vinha nas estradas congestionadas e eu vou ter que ganhar tempo. Mas hoje Lúcia já está aqui, então não tenho desculpa de ficar aqui conversando muito. Então, vamos agora fazer nossa prece. Pedimos ao grupo musical que faça a musiquinha de fundo, tá? E depois vocês fazem uma música como a prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Entrar em comunhão com os nossos amigos espirituais. Agradecer, Mestre. Agradecer por todas as conquistas. Agradecer por todas as dificuldades. Agradecer até pelas privações. Porque elas nos ensinaram tolerância, paciência, resignação. Obrigada, Pai. Nos perdoa pelos momentos de ira, de imperfeição, de irritação, de impaciência. Pelos momentos que tropeçamos, mas sabemos que sempre haverá um novo amanhecer para nos trazer a oportunidade de tentar de novo, sempre tentando de novo. Pedimos silêncio no público. Elevamos o nosso pensamento, Pai amado, para todos aqueles que se encontram em hospitais, nos presídios, nos orfanatos, os refugiados, os sem teto, sem lar, sem chão, sem pátria, sem dignidade para viver. Que tua luz e o teu amor chegue a cada um deles, aquecendo os corações, acendendo a chama da esperança e do otimismo. Abençoa essa casa de luz, todos aqueles que aqui estão de forma presencial, mas também a todos que aqui não puderam estar. Nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do
silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença e envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Quem souber, canta com a gente. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Agora vamos chamar a nossa amiga de sempre, a Lúcia Souto, para falar de um tema excelente, né? Quando eu enviei hoje a mensagem, muitas pessoas disseram: ui, deu até medo esse tema, deu até medo. Então, bater nesse vazio existencial, não é? Então, a casa é sua, Lúcia, a palavra, e nos traga aí, compartilhe conosco as suas reflexões. Lembrando que Lúcia trabalha na casa, a ESCA, né? A ESCA? É. Pronto, aqui fica aqui pertinho da FUNAD, né? Na Pedro Gondim mesmo? Não o bairro, né? Pronto, então Lúcia é trabalhadora e da AME também, Associação Médico Espírita. Boa noite, pessoal. É muita alegria que nós estamos aqui, né, retomando, né, vaciar aos poucos, e todas as casas, realmente, todos os centros espíritas, assim, aos pouquinhos, nós estamos retomando. E é uma alegria assim imensa, né, porque esse contato ele é fundamental. Eu me recordo da última vez que eu fiz aqui uma atividade online, faltou energia na minha residência, né? Faltou a energia, eu estava só com a bateria do computador, mas ainda bem que logo voltou, né?
mas, assim, atrapalha um pouco. É bom, é uma nova forma que a gente tem de se comunicar também, mais ainda, de usar essa ferramenta para que aí quem não pode ainda estar, e eu penso que isso vai até ficar também, né? Porque favorece a muita gente. Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir. Pronto. E então, eu trouxe até o livro, né, pensando, de repente, eu digo, vai que no computador dá uma zebra, que pode acontecer, que nós utilizamos esse livro, é um trabalho que nós já tínhamos, Conflitos Existenciais, né, aqui para quem está, de Joana de Ângeles, e aí é um guia, né, faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, que é o espírito, né, que através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos traz muitas mensagens. E esse aqui, o Conflitos Existenciais, ele é muito bom. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui, vamos até que horas, Eva? Vamos até as 9. Ok. Então, 8h30? Então, tá. Então, é o seguinte... Já estamos bem corridos, o trabalho aqui é grande, então eu vou ter que pular algumas partes depois, né, para atender melhor aqui para todos nós. Então, o nosso tema é Vencendo o Vazio que existe dentro de nós, né? Então, é importante a gente trabalhar esse tema. A gente vê aqui que tinha um cidadão, Jung, né, Viktor Frankl também, que trabalhava muito a questão do sentido, né, e ele, na década de 40, na década de 50, ele já trazia essa temática aqui para todos nós. Certo? Então, vamos adiante. Então, como eu já falei, aqui o livro, certo? Desafios da vida, a gente sabe que nós temos N desafios. São grandes desafios que a gente enfrenta todos os dias, não é assim? Então, não tenha uma pessoa sequer que não já tenha passado por alguma problemática, por alguma vivência, por alguma experiência de dificuldade em sua vida. Então, isso são os verdadeiros desafios. Então, como nós lidamos com os problemas da vida? É uma questão que a gente traz para que a gente possa realmente levar e analisar, posteriormente. Então, a vida, ela nos favorece, ela nos proporciona esses desafios. Esses desafios, eles são importantes para todos nós. Então, um grande problema, certo, deles é como nós encaramos. Como nós encaramos essas problemáticas, como nós encaramos esses desafios. Certo? Será que a gente se desespera imediatamente? Não é? Então, como é que acontece comigo no meu dia a dia? Esses desafios, a gente pode dizer que são desafios morais, que exigem mais da gente uma determinada atitude, atitudes, determinada postura, certo? Para que realmente a gente possa até sobrepor todas aquelas dificuldades morais, as enfermidades morais que a gente ainda carrega. Então, toda conquista, ela exige o quê? Ela exige um esforço. Então, não existe essa conquista se não for com esforço. Então, é necessário que nós nos esforcemos. E se tratando dessa questão de nós mesmos, esse esforço é um esforço interno, é um esforço moral, não é fora, é dentro, certo? Então, a sua vida não pode ser comparada com a de ninguém, mas, às vezes, a gente faz isso. Nós temos esse costume de comparar a minha vida, se não for eu, alguém em casa, um pai, uma mãe, um familiar, então, de repente, está comparando a minha vida, mas fulano fez assim, mas com fulano deu certo. Acho que vocês já viram isso, passaram por isso, certamente. Então, o grau evolutivo difere, é importante a gente entender isso. Oi? Ah, tá. Então, o grau evolutivo, ele difere de pessoa para pessoa. Então, a gente não pode querer que todas as pessoas ajam de forma igualitária. Não tem como. Mesmo sendo criado pelo pai, pela mãe, o mesmo pai é a mesma mãe.
Então, não adianta. Então, é importante que aí a gente se dê conta, mas por que com o meu irmão é assim, comigo? Porque, às vezes, não precisa que o outro compare, mas eu mesma comparo. Muitas vezes, a mais das vezes, é o que vai realmente acontecer. Então, porém, é importante a gente entender, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que pensar nessa perspectiva da evolução do espírito. Todos nós que aqui estamos em estágios diferenciados. Às vezes, em alguns aspectos, se assemelha, mas nós estamos em graus diferenciados. Então, cada um tem a sua dificuldade. De uma cultura que até já, digamos, passou. Certo? Então, daqui nós tínhamos um Deus que castigava, um Deus que punia, não é assim? E aí, agora a doutrina espírita, ela veio justamente para nos tirar esse véu e nos mostrar que essas dificuldades que nós passamos são oportunidades de vida. Certo? A finalidade nossa aqui é o quê? É justamente a evolução espiritual de cada um de nós. Então, se existe uma fatalidade que o Espiritismo coloca, é justamente a evolução do ser. Então, portanto, se tem algo para fazer, realizar, faça agora. Né? É importante que a gente não deixe para depois, mas que a gente aproveite e faça isso agora. Tá? Então, sem esperar para o amanhã. Esse despertar, ele nos é necessário. Então, a sensação que nós vamos sentir de dever cumprido, ela é imensa. E isso vai fazendo com que, a mais das vezes, a mais das vezes, a gente vá repetindo determinados atos que são importantes. Então, como é que funciona, então, o ser humano? Não existe um manual. Existe? Ninguém aqui nasceu com manual. Você compra qualquer eletrodoméstico, eletroeletrônico, então pode ser o mais complicado possível, mas vem com um manualzinho. Mas o ser humano não tem esse manual. Então, temos a nossa o quê? A nossa individualidade. Certo? Então, teria que ser um manual específico para cada um de nós ter aquele manual. Então, o ser humano é complexo, é muito complexo. Então, muitas vezes, o próprio indivíduo, ele não se entende. Ele não sabe, a mais das vezes, o porquê do sofrimento, o porquê das angústias que lhe surgem. E aí, o Jung, né, um psicólogo, ele diz assim, é mais fácil começar do zero e levar o homem à lua do que começar do zero e levar o homem ao interior de si mesmo. Então, ele já nos mostra aqui, um psiquiatra, psicólogo analítico, essa dificuldade que é de nós fazermos essa viagem interior, mas que é totalmente necessária. Então, viver é uma arte complexa. Concordam? É complexo. Então, pense mais. Às vezes, a gente tem algumas situações, lembrando o poeta Gonzaguinha, que ele disse assim, que a vida para uns é maravilha, para outros é sofrimento. Não é assim? Então, cada um vai ter a sua definição de vida. Então, não é igualitária para as pessoas. Então, é importante, dentro desse processo das nossas vivências, da nossa vida, a gente pensar mais. Né? Quem falava isso para a gente já era Platão, né? Que já nos trazia essa notícia. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Que o Platão ele vai dizer, né, que é necessário para todos nós esse pensamento, essa reflexão, essa interiorização. Então, já vinha nos falando realmente para que a gente possa realmente parar e pensar. Não aquele pensamento que a gente sabe que, a mais das vezes, o pensamento nos incomoda. Não é? A gente fica com aquele pensamento contínuo, o que o pensamento é contínuo, né? E, às vezes, insistente.
não é? Insistente. E aquilo ali, muitas vezes, nos leva a determinadas reações, que são reações físicas, são reações psicológicas e são reações comportamentais. Então, mas o pensar no sentido do refletir. Refletir sobre o quê? Refletir sobre você mesmo, refletir sobre a tua vida, refletir como é que tudo está acontecendo na tua vida, tá? Então, o que é o vazio existencial e como vencê-lo? Que aí, diante de toda essa complexidade que é a nossa vida, então, muitas vezes, a gente se perde. E o que vai acontecer é que nós vamos sentir um imenso vazio. Não é? Existem alguns teóricos que falam que, a mais das vezes, esse vazio é justamente uma distância ou uma saudade que a gente sente do divino. Então, de onde, muitas vezes, a gente não lembra. Porque, com relação à própria vida, é importante, é uma questão filosófica essa questão do que é a vida. Não é? É uma questão filosófica que aí, muitas vezes, que já permeia, não é, a humanidade, né, que já permeia os seres humanos ao longo dos séculos. Então, a mais das vezes, a gente começa a se sentir angustiado, a gente começa a se sentir mal, deprimido, um vazio, falta alguma coisa em mim. O que é essa coisa? Então, a fuga do vazio, muitas vezes vai acontecer formas de mecanismos de fuga, sim. Não é? Então, para fugir disso aí, a gente vai vendo mais adiante. Do sofrimento psíquico, as manifestações físicas e psicológicas. Depressão, os excessos também diante da morte. Então, isso são fugas desse vazio. Então, os conflitos remontam ao passado espiritual. De que forma? Joana de Ângeles aqui, aí ela vai me dizer, né? Ela diz assim, como? O indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais. Então, a mais das vezes, aí nós já nascemos assim, com essa debilidade, né, de forças morais. Então, a gente já reencarna justamente para buscar se fortalecer, né, para nos sentirmos mais seguros. Daí a importância da família junto, para que haja esse processo, certo, de crescimento, de evolução. E aí, por quê? Resultado da indisciplina e da falta de moderação no modo de viver. Então, resultado da indisciplina e da falta de moderação no modo de viver. Então, que isso pode acontecer tanto nessa existência como em outras existências também, certo? E aí ela ainda diz mais. Aí, quando a gente pergunta, ela, durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Então, gente, a gente carrega conosco, no nosso HD, vamos dizer assim, certo? No nosso inconsciente, a gente vai carregar todas essas dificuldades, essas debilidades morais que a Joana nos fala, não é? Então, é isso que aí a gente tem que ver. Eu não sou perfeita. Algum de vocês são aqui perfeitos? Não? Ninguém é perfeito? Não? Ai, que coisa boa. Agora fiquei aliviada, né? Porque eu também não sou perfeita, né? Todos nós não somos. É importante que eu aceite isso, que eu aceite a minha humanidade. Pois nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós estamos aqui, não é simplesmente para sofrer ou para encontrar aquela felicidade que tanta gente almeja, mas é para aprendermos, para evoluirmos, para perdoarmos. Né? E ainda, a Joana ainda diz o seguinte, a falta de metas, de objetivos que assalta a consciência do indivíduo, dá lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Então, é uma coisa também que o Viktor Frankl, o psiquiatra, só um instante, ele também, digamos, ele corrobora com essa fala aqui da Joana de Ângeles, porque ele fala nesse sentido que muitas vezes nos falta um sentido, um objetivo de vida. Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o sentido da minha vida? Então, é importante que eu descubra isso e possa traçar o quê? Metas para que eu realmente possa alcançar. Aí ela ainda diz mais.
A grande maioria, né, a psicogênese da perda do sentido, a grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. Então, esses indivíduos que não têm objetivo, que não encontram sentido para a vida, ela diz, até, né, desenvolveu assim intelectualmente, porém, eles não aprenderam a trabalhar-se interiormente, a fazer essa viagem interior, de se conhecer, porque é necessário para esse melhoramento, para essa transformação, não é? Para que a gente possa trabalhar esse vazio, é necessário o quê? Essa viagem interior, esse trabalho interior que ela nos fala. Aí ela diz que nós ficamos, então, anestesiados inconscientemente. E é isso que vai ocorrendo. Aí ela ainda diz mais, os indivíduos são devorados pela volúpia de muito agarrar e pouco ter. É uma grande verdade. Há uma sofreguidão para parecer uma necessidade desesperadora para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Não é? Então, é isso que vai acontecer. Tudo isso que nós retiramos está aqui no capítulo 15, tá, gente? Que é vazio existencial. Então, essa parte que ela nos traz, né, que nós somos devorados por essa volúpia de agarrar, certo? E pouco reter. A gente se encontra nisso aí, nos parece muitas vezes um espelho. Não é? A Joana parece que ela assim coloca um espelho e eu digo, poxa, essa sou eu. Isso acontece comigo. Então, é importante daí que a gente não faça não entre nesse desespero. Então, o reflexo da perda do sentido. Em tentativas inúteis de preencher este vazio, elaboram-se festas alucinantes. Já viram isso? Às vezes os outros elaboram e a gente vai. E às vezes a gente mesmo que elabora essas festas alucinantes. Porque se divertir faz parte. Não é pecado nenhum você sair, você se divertir, você encontrar com os amigos, mas a mais das vezes não é dessa forma que acontece. Está havendo o quê? A fuga que nós falamos anteriormente, que é uma fuga de nós mesmos. Então nós estamos anestesiados. Inconscientemente, mas nós estamos anestesiados e a gente precisa de alguma coisa, né, para que realmente possa, digamos, até ir aliviando a minha culpa. Volumosos, festas alucinantes. Volumosos, arrastando as multidões desassistidas e ansiosas, que se cansam no prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno, agora com os conflitos e culpa das loucuras e de atos indignos. Poxa. Então, a Joana está bem por dentro, né? Apesar de estar no mundo espiritual, mas ela está bem por dentro do que acontece aqui conosco. Então, é isso, a gente se entrega, né? A gente foge e aí se entrega realmente a esses momentos que não vão me preencher. Quando eu saio daquele torpor, daquela anestesia, aí me vem a culpa, me vem, não é, realmente esse estado de vácuo, esse estado de vazio. Então, existem os desdobramentos, né, da perda do sentido da vida. Então, ela nos fala do vazio existencial, que ela faz uma analogia assim como fosse preso a um cordão umbilical, tá? Como se a gente tivesse preso ali ao cordão umbilical. Que aí a gente sabe que é uma metáfora, né, de alguém que não conseguiu se desprender da dependência da mãe. Isso quer dizer o quê? Não amadureceu psicologicamente. O indivíduo não conseguiu realmente amadurecer a ponto dele se libertar. Ele ainda está preso. Eu não consigo sair, né, debaixo da saia, como o povo costuma dizer, da minha mãe, dos meus pais. Eu não consigo sair da minha casa.
eu tenho essa dificuldade, eu tenho uma dependência. Não é? A adolescência ela está cada vez mais se estendendo, porque os filhos eles têm que ficar dentro de casa nessa dependência dos pais. E, a mais das vezes, é esse vazio, é essa falta. Não é? Aí a gente pode dizer assim, não, mas é o desemprego. Né? É que está grande, que está campeando. Mas aí é importante a gente analisar se é apenas isso mesmo, se eu tenho medo de sair para fazer as minhas buscas, né? As minhas conquistas. Isso é importante. E cortar esse cordão. Né? No vazio existencial, aí ela ainda fala sobre a consciência de culpa. Tá? Com relação ao uso do sexo também, né? Preconceitos e tabus, que a Joana nos fala, severos em relação ao comportamento sexual. Fruto de quê? De uma imposição religiosa que vê o sexo como algo sujo e pecaminoso. A gente sabe que o sexo não é sujo, não é pecaminoso. Ele em si mesmo não é. A mais das vezes quem faz isso somos nós. Né? Nas nossas buscas, nas nossas práticas, nas nossas formas. Então, é isso que a gente faz. Mas a doutrina espírita, né, André Luiz, na AME, nós estamos até estudando o livro No Mundo Maior, que fala muito a respeito da questão da saúde mental, né? E tem um capítulo que fala especificamente sobre a questão do sexo, a questão da sexualidade, e ele falando e dando até exemplos assim de casos que levam a uma verdadeira loucura. O indivíduo ele fica realmente... ele perde a sua sanidade mental, quando ele realmente se envolve e se deixa levar totalmente pela sexualidade. Nós temos uma dificuldade imensa ainda de falar sobre a sexualidade. É um tabu grande, né? Que as pessoas têm essa dificuldade, e às vezes, a mais das vezes, a minha dificuldade ela está justamente ali, porque é uma energia muito forte. É uma energia que todos nós temos, não tem como negar. Não tem como negar, tá? Então, é importante que realmente a gente possa ter essa prática, certo? Mas de uma forma que nos seja saudável, né? De uma forma que nos seja saudável, porque a mais das vezes, quando eu fico pulando de parceiro, uma hora, hoje é com um, amanhã é com outro, e lá vai, e eu não me defino... A gente tem que ver aí, porque tem a componente psicológica dentro dessa tua relação. Você não consegue se afinar, digamos, com ninguém. Então, a Joana aí ela diz assim, passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual, as condutas anárquicas e irresponsáveis assumiram a liberação daquilo que antes era castração. Antes era todo mundo castrado, ninguém podia fazer isso, ninguém podia aquilo, tudo era proibido, tudo era pecado. Aí a gente saiu o quê? De um ponto para o outro. Né? Então, não existe mais aquela, né, castração. Ninguém reprime, muitas vezes, a questão da sexualidade. Pelo contrário, eu, né, solto tudo que eu tenho direito. Então, falta o quê aí? Falta um equilíbrio. Não é? Produzindo males equivalentes que ora consomem o ser social, perdido na confusão do nada a perseguir. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz, o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. É uma troca de energia. André Luiz, Joana de Ângela, ela vem nos trazer isso. Quando a gente está se relacionando sexualmente com alguém, há uma troca de energia muito natural, né? E essa troca de energia ela pode ser positiva ou negativa. É aí que a gente tem cuidado. Porque, às vezes, nos parceiros ou nas parceiras que nós temos, o que é que vai acontecer? Aquela energia que advém daquela pessoa é totalmente negativa. Tá? E aí... pelo que as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquicos, magnéticos, que eles são necessários ao progresso. E aí, no vazio existencial, ainda a Joana nos fala da questão da consciência de culpa.
né, que existe essa questão da consciência de culpa. Assumir a culpa pode ser saudável, certo? Então, de eu reconhecer que eu errei, isso pode ser saudável, mas, por vezes, né, também, se não é trabalhado, se você fica com aquilo dentro de você, muitas vezes sem nem entender, você realmente pode se dar muito mal. E dentro da questão do vazio existencial, ela também ainda vai falar da falta de objetivos existenciais. É aquela que nós falamos que o Viktor Frankl tanto prega. É a questão desse objetivo, desse sentido na nossa vida. Esse vazio existencial, ele pode trazer o quê? Aí, uma baixa autoestima. Né? Então, o indivíduo, ele nunca, por mais que ele esteja num patamar que a sociedade pode considerar positivo, mas ele não acha. Né? Ele está sempre se colocando para baixo. E aí, digamos, algumas coisas que levam a essa baixa autoestima também é o desemprego, a perda de promoção, sentimento de incapacidade, perda do poder ilusório, né? Perda de uma posição destacada e perda da fama e por aí vai, né, gente? Então, ainda está ligada essa necessidade, a baixa autoestima está ligada a essa necessidade da aprovação, né, de outras pessoas. Eu tenho uma necessidade que os outros me aprovem, que os outros reconheçam, né, o meu esforço, que reconheça o meu trabalho, a minha dedicação e tal. Essa questão do reconhecimento, a dependência também. As pessoas muito dependentes, ela termina ficando com a autoestima baixa, porque ela mesmo se julga incapaz de se libertar e de fazer algo por si mesmo. Né? O abandono também, muitas vezes, acontece. A pessoa que é abandonada, então, ela se sentir dessa forma. A rejeição, certo? Muito ligada a essa questão do abandono. E a carência também, a gente vê essa questão da carência. Muitas pessoas são muito carentes afetivamente. Tem uma necessidade imensa, né, de atenção e muitas vezes querem comprar aquela atenção. Então, são aquelas pessoas, eu adoro dar presente, mas com que finalidade você dá aquele presente? A gente também tem que analisar. Né? E por que você mesmo não se autopresenteia também? Então, são pontos importantes para que a gente possa ver. Então, ainda dentro dessa questão da baixa autoestima, a Joana diz: decepção depois da conquista de um desafio. Não encontrando nada de especial, alcança novas frustrações. Aí nós trouxemos aqui um poema, deixa eu ver se dá tempo, de Carlos Drummond de Andrade, que é O Homem e as Viagens. Eu não sei se vocês conhecem. Eu trouxe só o início do poema e o finalzinho, porque é um pouco longo. Que ele diz assim: o homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. O finalzinho já. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar. O homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene insuspeitada de alegria de conviver. Então, a gente colocou aqui uma análise desse poema, né, para que a gente possa realmente entender. O homem, as viagens, né, do que ele está querendo dizer, que expõe a eterna insatisfação. E a gente vai ver isso no corpo doutrinário da doutrina espírita, falando que nós somos eternos insatisfeitos. A gente nunca está satisfeito com nada, né? Alguém aqui fica satisfeito quando tem um aumento de salário? Ou quando arruma um emprego? Né? Então, quando tem um aumento de salário, todo mundo quer, luta, é uma batalha, faz greve e tudo, né, para ter um aumento. Quando passa 3 meses, acabou. Já entrou no orçamento, meu amigo, tchau. A gente já está naquela expectativa de novo, porque aquele já não está dando. Então, é uma eterna insatisfação ao longo do tempo, né, no meio em que nós vivemos. Então, o homem passa a criar meios que o permita viajar, que é o que ele está querendo dizer,
para longe de todas as dificuldades encontradas em seu planeta de origem. É uma fuga. É uma fuga. Ele está aqui nos falando dessa fuga. Então, ele busca, né? O homem coloniza a Lua, Marte, Vênus, Júpiter, resta somente a si para experimentar, colonizar, civilizar e, acima de tudo, humanizar. Então, existem, assim ainda, umas buscas de compensações. Quais seriam? Quais seriam essas buscas de compensações? O que é que a gente faz quando a gente não está mal? Muita gente faz. As mulheres, principalmente. Vou esperar que algum homem responda. Oi? Cartão de crédito? Do maridão, vai às compras, não é? Então, é isso. Normalmente se vai às compras. E os homens vão para onde? Hein? Pois é, cada um tem a sua forma, né, de realmente fugir. E essa compensação, muitas vezes, aí eu compro, mas não preenche. Às vezes eu compro e nem uso, deixo lá. O meu sapato, a roupa, eu já até tinha aquela roupa, aquele sapato, mas aí eu deixo lá aquela maquiagem, alguma coisa, enfim. É uma busca da compensação, a compulsão por comida também. Não é? A comida, a bebida, aí eu como demais e eu vou engordando demais, né? Assim? Então, quer dizer, para depois procurar tomar remédios, procurar médicos e tal, para ver se eu corro atrás daquele prejuízo. Mas, a mais das vezes, a gente fica ali dentro dessa fuga, dentro dessa compulsão. Alienação entrega as ilusões da vida. Não é? Foi o que nós falávamos aqui. Muitas vezes há aquele tipo de personalidade neurótica, né, do indivíduo, que ele fica buscando um parceiro, uma parceira, um e outro, não consegue se relacionar bem com ninguém. E, a mais das vezes, a culpa é da pessoa e não sua. Então, é importante eu parar, é importante eu ver o que é que está acontecendo aí dentro, sabe? Então, o transtorno disforme, às vezes eu me olho no espelho, eu vejo diferente. Eu estou magrela, mas me acho gorda demais. Ou estou gordinha e me acho, né, o inverso. Então, as mulheres, muitas vezes, passam fome na esperança de obter corpos de modelo. Né, assim, adoecendo e esquecendo do crescimento espiritual. Então, ela vai querendo dizer que a gente fica apegado com essas coisas aqui do dia a dia, sem se trabalhar, sem procurar desenvolver a questão espiritual, que é muito importante, cuidar do corpo também. Né? Então, o espírito aturdido, ela nos diz, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e rebeldia. Este vazio não significa ausência de significado, em termos de valores adormecidos ou ignorados, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-se uma resignação indiferente como mecanismo de autodefesa que se transforma num grande vácuo interno. Então, o tédio, repetição de experiências que não se renovam, a pouco e pouco, porque se adapta à conjuntura, perde o interesse pelo desejar, o realizar, ficando amorfo. Então, a gente vai perdendo o interesse daquelas atividades normais, comuns do nosso dia a dia. Embora com a aparência que corresponda aos padrões sociais, por mínima exigência do ego, soberbo e rebelde. Perdido o respeito pelo grupo social, que a mais das vezes é o que vai acontecer, né? E não se demora, né? Você, com essa falta de respeito por grupos sociais, por diversas instituições, então não vai demorar para que você perca esse respeito também por você mesmo. Né? E aí ela diz, você perde-se, né, dentro desse contexto, você vai perder esse respeito por você mesmo e deixar-se arrastar para profundos conflitos, certo? De inutilidade e depressão. Então, aí eu já estou num outro estágio que é importante eu rever. Então, seguindo a opinião dos outros, né? Muitas vezes a gente coloca assim, todos nós precisamos ser iguais, não é?
todos nós precisamos nos vestir de forma igualitária, né? Assim, com a mesma moda, da mesma forma, saiu uma moda, eu tenho que ir ali por aquele caminho. A gente sabe que não. E isso, Platão também, ele nos fala assim, que esse senso comum, né, ele já dizia que era cheio de erros, superstição e preconceito. Exemplo, né, que muitas vezes acontece. Se melhorar, estraga. Não tem esse ditado que diz assim? Se melhorar, estraga. Pau que nasce torto, morre torto. Não é? Fama é bom, dinheiro é a chave da vida feliz. Mas aí a gente vai ver que, seguindo essas ideias, podemos tomar caminhos errados, certo? Na profissão, nos relacionamentos, nas carreiras diversas. Então, é isso, essa coisa da gente procurar ser tudo igualzinho, aceitar tudo que vem do outro, procurar tudo ter a mesma forma de ver, de pensar e de agir. É isso que Platão vai nos trazer. Então, as consequências do vazio existencial, né? Tá. Então, as consequências do vazio existencial. Consciência pesada é o que a gente vai ter. Baixa autoestima, transtorno disforme, compulsão alimentar, fobia social, ansiedade generalizada. Né? Ansiedade é uma coisa que está bem presente entre nós, né? Principalmente agora nessa pandemia. Nossa Senhora. Né? O nosso consultório, assim, vai de vento em popa. E, ao mesmo tempo que é bom para a nossa carreira, ao mesmo tempo é triste de ver tantas pessoas assim doentes. Dores no estômago, enxaqueca, pressão alta, suor excessivo, depressão, tristeza, desânimo, falta de motivação, queda do sistema imunológico. E aí, ela nos fala também aqui a respeito da autoconsciência, que ela diz: a consciência da individualidade é a consciência da individualidade e não uma faculdade apenas intelectual. Sem dúvida, quem se trata do despertar do espírito enclausurado na argamassa celular, diferindo do psiquismo, em evolução no reino animal mais primitivo. Então, a Joana, ela vem nos falar a respeito dessa necessidade de desenvolvermos essa autoconsciência, né? Buscarmos através do nosso autoconhecimento. Ela diz, a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência. É aquela mesma questão, o sentido da vida. Qual é a finalidade da nossa existência? Vocês já descobriram? Nós já descobrimos? Então, que finalidade é essa? É evolução, beleza. Mas de que forma, de que maneira eu utilizo para alcançar isso aí? Então, e como alcançar esse objetivo de ser feliz, superando os conflitos e tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa? Então, buscar o autoconhecimento é necessário. A Joana de Ângeles, em todos os seus livros, eu acho que são 17 da série psicológica, então, eu acho que o último foi Psicologia da Gratidão, e ela começa com Jesus e a Atualidade. Em todos os seus livros, Joana vai nos convidar ao autoconhecimento, ao autodescobrimento. Porque para que a gente faça todo esse processo de transformação, de melhoramento, é necessário o autoconhecimento. É necessário eu me conhecer, eu perceber as minhas dificuldades morais, para que daí eu possa modificar. Como é que eu vou modificar aquilo que eu nem sei que tenho? Então, é dessa forma. Então, ela diz, examine a razão ao invés de agir por impulso. Mas, às vezes, a gente termina agindo por impulso. Não é assim? A parte instintiva é que vem primeiro. Então, eu não aceito, porque aí está envolvido, muitas vezes, a questão do orgulho. Certo? Então, eu não aceito que alguém diga algo contrário àquilo que eu acho, que eu penso. Quando levados pela emoção, as decisões podem não ser as melhores. Tá? Fortaleça o seu autoconhecimento. E aí, existe um método socrático, né, que o Platão também falava,
que é justamente, hoje, na psicologia cognitivo-comportamental, a gente vai ver também se utilizar esse mesmo método socrático, né? Que é você justamente perguntar, pode ser trabalhado com você mesmo e pode ser trabalhado com outras pessoas também. Então, o como, o que, quando, quanto. Então, são questões importantes para que eu possa fazer a mim mesmo. Então, esse trabalho dessa conversa de você para com você mesmo, ela é fundamental para que você vá se entendendo. Se a gente não consegue sozinho, a gente procure ajuda profissional, para que daí a gente possa realmente ir saindo disso. Então, existe também aqui, aí ela fala sobre essa questão. O vazio existencial, ela fala sobre a autoconsciência e fala sobre a terapia libertadora. Que aí ela diz as qualidades, os defeitos, faltas, abusos e vícios da existência passadas, registrados no perispírito, reaparecem no corpo físico como enfermidade e moléstias da alma. Ok. Né? Mudança de atitude, ela é fundamental, né? Reflexão, a fé. Né? A gente vê que a Organização Mundial de Saúde ela nos fala em 5 pontos fundamentais para quem tem algum tipo de transtorno, para quem tem algum tipo de conflito, né? Digamos, dentro dessa área da saúde mental, que é o quê? Né? Dependendo do caso, a medicação, né? Você buscar um psiquiatra para que passe a medicação, ver se realmente é necessário e como você pode tomar, a psicoterapia, a alimentação, porque na alimentação a gente vai encontrar proteínas, enzimas, que vai ajudar na produção dos elementos químicos necessários ao nosso organismo, né? Que aí a gente, às vezes, não, a gente quer tomar a medicação, mas o que é que a gente faz também? Qual é a minha parte? O 4º ponto seria exercício físico. Muito importante também, através do exercício físico, nós também vamos trabalhar e esse aumento, essa produção desses elementos químicos. E o último seria a questão da espiritualidade. Né? Independente de religião, porque a religião é um meio para que a gente também trabalhe essa espiritualidade, certo? Então, aqui ela fala a reflexão, a fé religiosa, não é? Então, para que a gente realmente vá se conhecendo, buscar assistência orientadora, né, que a mais das vezes precisa dessa assistência medicamentosa, esse apoio psicológico. Então, a busca de si através da meditação e da prece, é muito importante essa conduta mental diferenciada. Então, aí, eu trouxe aqui uma mensagem para a gente encerrar, que é do André Luiz, que ele diz assim, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e, sem humildade, é impossível ser feliz. A humildade ela começa para a gente reconhecer as nossas próprias dificuldades. Né? Ali como nós iniciamos, todos nós temos as nossas dificuldades morais, ninguém é perfeito. Todos nós, então, temos os nossos defeitos. Então, não vamos esperar dos outros aquilo que a gente ainda não conseguiu conquistar. Não vamos cobrar dos outros aquilo que eu não consigo fazer na minha vida. Então, cuidemos. Se a gente pode apoiar, né, a gente apoie. Se a gente pode orientar, a gente oriente. Mas exigir algo que eu não tenho condições de fazer comigo mesmo é muito difícil. Não é? É muito difícil, porque você não vai passar nenhuma credibilidade. A primeira coisa que a pessoa vai te dizer, e você? Tu faz assim, mãe? Tu faz assim, pai? E você tem que baixar a cabeça. Não, mas eu estou mandando você fazer. É falta de humildade. Então, é importante eu reconhecer, porque o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. Então, meus irmãos, muita paz, que Deus ilumine a vida, a caminhada de cada um de vocês, que realmente a gente possa preencher esse vazio que, por vezes, assola a nossa vida e que nós possamos acreditar que nós nunca, nunca estamos sós. E quando a gente pede ajuda, ela vem. Não desacreditem disso. Muita paz. Um abraço para todo mundo. Um beijo.
Bom, gente, depois da palestra de hoje, com esse tema tão revigorante, com esse tema cheio de lição de casa que a Lúcia nos deixou, vamos agradecer, Lúcia, sua presença. E vamos encerrar a noite com mais uma música que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo nesse período, chamada Tempo de Regeneração, música do Grupo Acordo. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, 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 regeneração. Oh, oh, oh. É isso aí. Boa noite em todos, vão em paz, voltemos para casa com essa mesma energia e que possamos continuar nessa vibração até sexta que vem. Quem desejar, né, receber o passe, é o que a Eva está pedindo para dar o recado. Nas sextas-feiras, devido à pandemia, não está sendo possível efetuar o passe. Mas aos sábados, pela manhã, qual horário, Eva? Das 8h30 até o meio-dia. Tem sempre alguém aqui de plantão. Quem quiser para aplicar o passe, quem quiser é só comparecer aqui no Viana. E é isso. Vão em paz. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.